Satisfação muito grande de estar aqui nesta mesa, que na realidade é um conjunto de cadeiras para poder facilitar um discurso mais horizontal. Acho que esse está melhor. Porque nós estamos aqui com duas entidades representadas, no caso aí, pelo Cornelis e pelo Gastão, que realmente são fundamentais para tudo que tem a ver com o título dessa nossa conversa, que é a reforma sanitária brasileira, a consolidação do SUS e as lutas que se fazem, que se fizeram e que continuarão a ser feitas para defender este conjunto de valores tão bem articulado na fala do Gastão. Eu quero dizer da alegria de voltar a essa cidade, de voltar a esse estado. Então, isso é sempre uma satisfação de estar aqui com vocês. Ficar muito também agradecido ao Cipriano, ao Alcides e à equipe toda que lutou tanto para organizar esse congresso e me colocar aqui nessa oportunidade dessa conversa. Eu fico muito bem impressionado com a quantidade de mulheres que está aqui presente, a quantidade de mulheres. Isto não é só para receber palmas, é para fazer um registro de que junto à garotada que ocupou as escolas e que deu um outro sentido às lutas mais recentes que a população brasileira está realizando, nós estamos tendo um protagonismo muito significativo das mulheres em defesa da democracia e contra as ameaças dos direitos. Completamente diferente do que ocorreu em 1964, eu só tinha 15 anos na época, mas me lembro, e no Chile. Então, acho que isso também são indicações de que nós estamos vivendo também outros momentos de possibilidade. E justamente pensando além das mulheres, mas pensando nos jovens que estão aqui presentes nesse congresso, a minha fala, pensada inicialmente, era muito menos dirigida a Lília Schreiber, ao Carvalheiro, etc., e mais algo até tentativamente pedagógico, no sentido de que nós precisamos renovar este projeto da reforma sanitária, mas, sobretudo, radicalizar a participação dos vários agentes e atores nesse processo. E isto só é possível ser feito se nós seguirmos um pouco, hoje foram citados aqui alguns dos nossos grandes compositores, não é? O Milton Nascimento, que é preciso saber o que é que fizemos para saber o que é que devemos mais fazer. Então, acho que esse é o sentido da minha fala. Quer dizer que a reforma sanitária não é alguma coisa que aconteceu lá em 1980, 1988, que a reforma sanitária pode ser entendida como um movimento, pode ser entendida como um processo, pode ser entendida como um projeto e que, a depender das conjunturas, o momento do movimento pode ser muito mais relevante do que o momento do projeto da sua implantação. Então, acho que essa é a primeira ideia que eu queria, de alguma forma, compartilhar com vocês. Reforma sanitária não é a 8ª Conferência Nacional de Saúde apenas, nem é a Constituição Cidadã de 1988. Todos vocês que cotidianamente realizam práticas de saúde como praxis social estão realizando essa reforma sanitária. Daí que é interessante visitarmos um pouco as reflexões que fazemos neste espaço que chamamos de saúde coletiva, ou dentro desse espaço uma região da política, do planejamento e da gestão. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a oportunidade de entender que não é uma
uma inflexão radical entre a militância sociopolítica e a pesquisa e a técnica que devem balizar o nosso fazer cotidiano. Essa é uma posição que eu tenho defendido e eu queria reiterar nesse momento. O fato de Gastão e Cornelius trazerem análises e com proposições diante dessa realidade, não nega este fato a necessidade de cada vez mais fazermos investigações para tentarmos esclarecer o que se passa na nossa conjuntura e nos nossos serviços de saúde. Militância sociopolítica é uma expressão da saúde coletiva, mas a investigação, a pesquisa, a reflexão teórica e as possibilidades de ação, como na universidade nós chamamos de extensão ou cooperação técnica, se articulam para além das características desta ou daquela direção da Abraço. Então, acho que esse é o segundo aspecto que eu queria destacar aqui, que o fato de nós estarmos fazendo militância sociopolítica não é algo estranho ao nosso campo, é necessária essa militância, não por uma opção de ser socialista, ou de ser comunista, ou de ser liberal. No nosso caso, das ciências sociais em saúde, diferentemente das ciências naturais, a incorporação da tecnologia não se faz de forma relativamente espontânea pela inovação em termos de produtividade e de contribuição para a acumulação do capital. No nosso caso, a produção científica que nós realizamos, para ser efetiva, para ser incorporada nas instituições, nos serviços, nas práticas de saúde, ela exige militância sociopolítica. Essas práticas de planejamento ou de gestão participativa não se fazem por decreto. Se não houver dentro das instituições sujeitos organizados para realizarem, para transformarem em ações, essa incorporação tecnológica não se dá. Então, não é uma disjunção, é uma necessidade de entendermos a organicidade da militância sociopolítica até para tornar mais efetiva a intervenção técnica. Então, acho que esse era o terceiro ponto que eu queria trazer. Um quarto ponto é, pensando especialmente na garotada, que aqui está presente também, uma palavra que pode passar batido, que é a palavra praxis. Essa palavra precisa ser revisitada por todas as pessoas, sobretudo os professores que têm a responsabilidade de formar novos sujeitos, como o Cornélio estava chamando a atenção. Quer dizer, a prática que vai orientar esta praxis, essa articulação, passa necessariamente pela crítica. Esse é um momento da praxis fundamental. Foi assim que surgiu a saúde coletiva, a partir da crítica. A partir da crítica à medicina preventiva, a partir da crítica à saúde pública institucionalizada, a partir da crítica às condições de saúde precárias durante a ditadura, do sistema de saúde privatizado, tão bem lembrado hoje, a participação de Carlos Gentili de Mello. Então, no início era a crítica, e a crítica, eu já disse isso em outra oportunidade, faz parte do DNA da saúde coletiva. Então, esse momento da crítica é fundamental para que nós possamos ser radicais, isto é, no sentido de ir às raízes das questões e dos problemas. O segundo aspecto, dentro da ideia de praxis, passa pela elaboração de projeto. E nisto, os brasileiros tiveram um papel interessante na contribuição para a saúde pública mundial. Que contribuição é esta? Nós conseguimos articular
um projeto acadêmico que teve o nome de medicina social, tem o nome de saúde coletiva, a uma intervenção muito generosa, como falou Gastão, mas muito radical para a história da sociedade brasileira, que se chama reforma sanitária. Então, este momento que nós construímos no Brasil, em que se articulou um projeto acadêmico científico com um projeto de intervenção, é um momento fundamental da praxis. Um terceiro elemento desta praxis é o exame da realidade, que alguns teóricos conhecidos por Gastão falavam de uma análise concreta de situação concreta. Nós precisamos conhecer o nosso país até para vermos o que é que conseguimos construir nesses 30 anos, que é muito pouco para a história. Quando eu escrevi uma tese, depois um livro sobre a reforma sanitária brasileira, alguns de vocês conhecem, eu estava preocupado em perguntar por que a reforma sanitária brasileira não conseguiu realizar as suas promessas, porque era muito mais do que o SUS, era muito mais do que uma reforma setorial. E recentemente, Nízia, na Fiocruz, eu tive a oportunidade de fazer uma outra pergunta. Foi no ano passado, antes do golpe. Não é por causa do golpe, foi antes do golpe. Por que nós conseguimos fazer tanto num país que tem a história que tem o Brasil? Eu acho que essa é uma outra pergunta que a gente, de alguma forma, precisa se indagar. Porque nós não tínhamos partidos políticos que sustentassem esse projeto. Nós não tínhamos movimentos de trabalhadores, de sindicatos, como, por exemplo, na Itália, que avançassem nesse projeto. Porque quando formos examinar as nossas bases políticas e sociais, são aparentemente restritas. Os nossos adversários são muito mais fortes do que nós, e nós estamos aqui. Então, acho que esta ideia de entender a realidade do Brasil e o quanto nós não conseguimos e o quanto nós conseguimos é fundamental. O exame da realidade. E no exame dessa realidade, alguns conceitos, algumas contribuições teóricas podem ser acionados ou acionadas. E um desses conceitos que eu tenho, de alguma forma, visitado, trabalhado, é o conceito de revolução passiva. É um conceito que foi pensado por um italiano e que vários teóricos brasileiros, vários cientistas políticos no Brasil dizem, e eles têm mais competência do que eu para afirmar isso, que se adequa muito bem para entender o Brasil. Aqui, este binômio da conservação, mudança, da revolução, restauração, está presente em vários momentos da nossa história. Então, nós precisamos entender bem o que significa essa revolução passiva, não como desculpa, como pretexto, como resignação por não termos conseguido isso ou aquilo, mas para partir do entendimento de que a revolução passiva pode ser um critério para orientar determinadas críticas e projetos. E, sobretudo, as ações. Então, esse quarto momento, que é o momento da praxis que tem a ver com as ações, precisa de um conhecimento dessa história do nosso país, para que, a partir daí, nós usemos a revolução passiva não como programa, mas como critério de interpretação da história e, portanto, de uma intervenção mais significativa. Um cientista político brasileiro chama a atenção de que em alguns momentos da nossa história foi possível se constituir aquilo que ele chama de portador da antítese e que, com algumas colaborações que temos obtido com outros autores daqui da América Latina, nós chamamos de sujeitos da antítese, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Esses portadores da antítese, eles tendem
a tensionar esse binômio da conservação-mudança em prol da mudança. Quer dizer, o fato de reconhecer a existência desse binômio, dessa dialética, faz com que determinados sujeitos, numa conjuntura como essa, tão complexa que nós estamos vivendo, dê um salto qualitativo para o avanço. E nesse particular, a ideia de sujeito possibilita a nós, professores e militantes, pensarmos situações em que as condições não estão dadas. Quando as condições não estão dadas, não é possível cruzar os braços e esperar, porque as coisas não acontecem ou vão acontecer no sentido contrário. Então, quando as condições não estão dadas, pode ser mais fundamental a constituição de sujeitos individuais e coletivos do que propriamente uma prescrição de uma pauta ou de uma agenda. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer também para a reflexão nesses 15 ou 20 minutos da minha fala. Toda a ênfase que nós possamos fazer hoje em termos da constituição de sujeitos da praxis, de sujeitos da resistência e sujeitos da antítese que não se fazem espontaneamente, podem, de alguma forma, estimular uma ação na conjuntura atual que vai além da denúncia ou que vai além dos slogans. Uma ação que pode ser de aprofundamento da democracia ou de radicalização da democracia, que foi uma expressão muito usada no início desse congresso, mas não no sentido apenas de chegar à raiz. Radicalização da democracia como uma estratégia contra-hegemônica, socialista. Só uma nota de pé de página. Há muito tempo que eu não ouvi a palavra socialismo em congressos da Abrasco, e eu já ouvi hoje 2 vezes. Estou colocando a terceira. Fecho parênteses. Então, esta formulação do Laclau e Mouffe vai além de examinar a radicalidade. Vai muito naquilo que o Gastão colocava para a gente. A possibilidade não é da tolerância com o adversário. A palavra tolerância já é muito pesada. É de ouvir o outro, de poder criar equivalentes na articulação dos vários movimentos sociais progressistas que estão ocorrendo nesse país, juntamente com os movimentos de direita que surgiram a partir de 2013. Então, esta busca de equivalentes para uma construção hegemônica no âmbito da sociedade civil pode ser um dos passos importantes que não saem da nossa cabeça ou do nosso sentimento apenas, mas podem sair de uma análise concreta de situação concreta. Eu teria outras coisas para falar, cheguei a investir em PowerPoint, mas com esse tempo que nós temos hoje à noite, muitos de vocês e eu também cansados, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal,